Olá, meus irmãos, como vão vocês nesse dia? Eu sou o William Toledo e você está no podcast Falando de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito, mas muito especial. Um tema que podemos dizer até complexo, porque afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus e a nossa personalidade. Convido você a ter muita atenção naquilo que vamos falar agora, porque falou profundamente no meu coração. Nenhum de nós estamos isentos a passar por essa situação que eu vou abrir para nós aqui agora. Se você não está passando, já teve a oportunidade de passar e provar as suas reais intenções nos seus propósitos com Deus. E é isso que nós vamos agora colocar, porque a nossa alma, o nosso espírito, ele muitas vezes nos coloca em situações e posições que nós achamos que estamos agradando a Deus e, na verdade, estamos buscando um agrado próprio e de intenções próprias. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é as intenções ocultas que ofendem a Deus. Nós vamos trabalhar isso em Números no capítulo 2, no capítulo 30, no versículo 2. Você vai entender isso, você vai aprender sobre isso e vai ver como funciona essa situação. Você vai aprender sobre a função e as intenções ocultas no fundo da nossa alma, que elas desagradam a Deus, não estão ligadas à real visão do que Deus quer para as nossas vidas ou do que nós queremos entregar para Deus como seres plenos, como os filhos deles. Então vamos entender isso. Em Números, no capítulo 30, no versículo 2, diz o seguinte: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Vamos lá. Tem uma história muito interessante, que é a história de Balaão. Balaão foi um profeta que não era um profeta de Deus. Ele se tornou um profeta de Deus, ele era um feiticeiro na região que ele atuava, e como um feiticeiro ele cobrava por isso. Então foi um homem durante a sua vida que usou muito do dinheiro, vendia feitiçarias em troca de dinheiro, né? Amaldiçoava e abençoava a vida de pessoas daquela região, e reis e assim por diante. Fazia feitiçaria. Só que pelo poder de Deus e o poder que Deus atuou em Israel, Balaão se converteu ao reino de Deus. Ele viu que só existia um Deus. E ele jurou a Deus que apenas serviria ao Deus de Israel e não mais outro. E mudaria todas as suas políticas e as suas práticas e assim por diante. Só que Balaão tinha um relacionamento muito interessante com Balaque, que era um rei que queria, o rei dos Moabitas, que queria atacar Israel, não queria deixar Israel conquistar, né, a sua região. E Balaque chegou para Balaão e falou: se você amaldiçoar Israel, eu te darei muita fortuna, muito ouro, muita prata. Balaão consultou a Deus e Deus falou que não, o que deveria fazer isso. E Deus falou para Balaão: você nunca amaldiçoará o meu povo e nunca irá com esse rei. Beleza. Balaque voltou a Balaão. E novamente ocorreu a situação de Balaão pedir para Balaque consultar a Deus acerca disso. Ou seja, Balaão queria as riquezas de Balaque, porque Balaque falou que não faltariam a Balaão muitas riquezas se ele amaldiçoasse Israel. E Balaão foi consultar a Deus o que ele deveria fazer. E aí Deus chegou para Balaão, preste muita atenção nisso, Deus chegou para Balaão e falou: vá com esses homens. Ao amanhecer, vá com esses homens e diga apenas o que eu te mandar. Balaão foi e deu sequência no outro dia de manhã. E no meio do caminho, o anjo do Senhor apareceu a Balaão. E aí tem a história da jumenta que falou que Balaão queria passar de qualquer forma sobre aquele local e ele não estava vendo o anjo. Quem estava vendo o anjo era a jumenta. E a jumenta falou com Balaão: por que você me bate? E aí Balaão: eu te bato porque você não quer andar. E a jumenta falou assim: eu nunca te fiz nada, sempre te levei aonde você quis, e porque agora você quer
me trata desse jeito. E apareceu o anjo do Senhor na frente de Balaão e disse: se não fosse essa jumenta, eu teria te matado aqui agora, porque você desagradou o Senhor. E Balaão falou assim: se eu desagradei, eu vou voltar então. E o anjo do Senhor falou assim: não, você vai e vai falar aqueles homens, vai com esses homens e vai falar somente o que o Senhor puser na sua boca. Ele deu uma ordem para Balaão. Não tinha como Balaão fazer outra coisa. Balaão só podia falar o que o Senhor colocasse na boca dele. E ele foi. E durante 3 vezes, onde Balaque pediu para Balaão amaldiçoar o povo de Israel, Balaão abençoou o povo de Israel, pregou prosperidade para o povo de Israel, e Balaque ficou irritadíssimo com Balaão por essa situação e abandonou Balaão, e Balaão foi para o seu lado e Balaque foi para o dele. Só que no final da história, Balaão desagradou muito a Deus. E quando o povo de Israel brigou com o povo de Balaque, né, os moabitas, guerreou, Balaão foi morto pelo povo de Israel. Deus permitiu que o povo de Israel matasse Balaão. Isso me intrigou muito porque eu fui estudar onde estava a falha de Balaão. Se ele tinha perguntado para Deus e Deus mandou ele ir. Ele foi e só falasse o que Deus mandasse. E ele foi. O anjo do Senhor queria matar ele no meio do caminho. E depois falou que ele podia ir. Eu falei assim, poxa, aonde que está o erro de Balaão nisso? Onde está o erro de Balaão nessa situação, se ele só fez o que Deus mandou ele fazer? Porque ele, em momento nenhum, a Bíblia, nessa passagem, nos diz que ele fez o contrário. Mas aí existe o que está implícito em outros livros da Bíblia que nos traz aqui. Em Apocalipse fala sobre isso, e um pouquinho mais em Números, no livro de Números 31, do versículo 7 ao 16, Moisés também fala sobre isso. Fala sobre o quê? As intenções de Balaão. As intenções ocultas de Balaão. Balaão, a primeira vez que ele perguntou ao Senhor se ele deveria fazer ou não, ir ou não, para amaldiçoar o povo de Israel, Deus já tinha dado a ordem para Balaão dizendo que não. Balaão ainda assim, vendo toda aquela riqueza, falou assim, eu não posso perder isso. Meu Deus, será que é isso mesmo? Vou perguntar de novo. Balaão perguntou novamente. Aí Deus começou a testar Balaão, testar as intenções de Balaão, testar realmente o que havia dentro do coração de Balaão para que aquilo pudesse ser realizado. E assim foi feito. Balaão queria ir pelas riquezas. Ótimo. O anjo do Senhor quis impedir Balaão no meio do caminho. Balaão, então, vendo aquilo, o anjo do Senhor liberou para que ele fosse, porque não que Balaão quisesse falar somente o que Deus mandasse, mas Deus não permitiu que Balaão falasse outra coisa, não fosse abençoar aquele povo. No entanto, Balaão, durante o tempo que ele esteve com Balaque, deu coordenadas a Balaque, instruindo que se ele quisesse realmente, falou assim, eu não posso amaldiçoar o povo de Israel, mas se você quiser entrar com esse povo, peça para que as mulheres do seu reino encantem os israelitas. Peça para que as mulheres do seu reino se casem, deitem-se com os homens de Israel. A dica de Balaão para Balaque fez com que o povo de Israel pecasse. Ele teve maldade para que em troca ele recebesse dinheiro. Ele não fez o que Deus pediu que ele fez o que Deus pediu que ele fizesse, mas ele buscou formas paliativas ou diferentes para poder buscar e ter o mesmo dinheiro. Ou seja, meu Deus, o que você mandou fazer eu fiz. Agora, você não mandou não fazer isso, então eu fui lá e fiz dessa forma. A intenção de Balaão não era boa. O coração de Balaão não era bom. O coração de Balaão estava mal intencionado. E ele, com a ação dele e a atitude dele, ele deu estratégias para Balaque inserir o pecado no meio do povo de Israel. Aí entra a situação de nós entendermos e colocarmos sempre à prova quais são as nossas intenções. Quais são realmente a intencionalidade do nosso fazer o bem.
eu estou fazendo o bem, eu vou fazer o bem, eu quero fazer isso para ajudar as pessoas, eu quero fazer isso para poder doar, eu quero esse dinheiro para que eu possa distribuir. Meu Deus, você faz até um propósito com Deus. Você faz um propósito com Deus e naquele propósito você coloca que se você receber aquela bênção, você vai fazer isso, isso e isso. Agora, qual é a sua real intenção? O que existe por trás dessa intenção? Existe uma maldade por trás dessa intenção? Existe um interesse da carne por trás dessa intenção? A palavra de Deus diz: ai daqueles que fizerem os meus pequeninos caírem. Quando nós, conhecedores da palavra de Deus, entendedores da palavra de Deus, fazemos algo para que um dos pequeninos do Senhor caiam em pecado, ou seja, pequeninos é quem? São aquelas pessoas que estão iniciando na fé, que ainda não têm o conhecimento pleno da palavra, que aí dependem de alguém que instrua-as dentro do conhecimento da palavra, que elas estão ainda tomando leite dentro da palavra. E se essa pessoa insere ou instrui ela num caminho diferente, que não é o caminho do Senhor, a palavra de Deus, ai de quem fizer isso. Então, quando a gente vê um pastor de uma igreja muito grande, ou você vê alguém falando ou dizendo alguma coisa, Deus vai ter algo especial com essa pessoa. Se é você, ou se é alguém que você está escutando. Você vê que aquilo está errado, não se preocupe, Deus tem algo especial com ela. Com o rebanho, Deus também tem algo especial, porque aquele rebanho muitas vezes está sendo guiado para o pecado e sem saber que está, mas Deus é zeloso, Deus é cuidador, porque independente do povo de Israel ter pecado, Deus deu vitória para aquele povo. Por quê? Porque ele foi induzido ao erro, induzido ao pecado. Então nós devemos sempre estar atentos ao real desejo do nosso coração e fazer uma pergunta muito interessante para nós. Quanto vale a sua fidelidade a Deus? Por quanto que você venderia ela? Quanto vale a sua fidelidade a Deus e por quanto você venderia a sua fidelidade a Deus? Faça essa pergunta para você. Não, eu sou fiel, eu não vendo a minha fidelidade. Confronte. Confronte se você está realmente agindo ou o que te faria agir de forma que você colocaria em xeque a sua fidelidade a Deus. Se você não mudaria ou burlaria possíveis regras que você tenha com Deus em prol de algo que venha te beneficiar no mundo que nós vivemos. Sonde seu coração e se você não tem condição de sondá-lo, vamos pedir a Deus para que Ele sonde, porque aí é onde nós precisamos hoje debruçar o nosso entendimento. Que Deus sonde os nossos corações, sonde as nossas reais intenções, porque não temos condição de falar que resistiríamos ao pecado se não formos pedir a Deus para que Ele nos proteja de nós mesmos. Pedro negou a Cristo 3 vezes e andava com Cristo. Judas entregou Cristo para ser crucificado e andava com Cristo. Judas entregou por dinheiro. E qual foi a diferença de Balaão para Pedro no negar? De Judas para Balaão no negar? Nós temos aí três situações onde nós vemos que Judas e Balaão entregaram sua fé a Deus e entregaram Cristo por estratégia e ganância. Estratégia de conquista e ganância financeira, por querer mais. Pedro entregou por medo da morte, medo de não saber o que aconteceria com ele, se aconteceria a mesma coisa que estava acontecendo com Jesus. Então são situações que nós temos que colocar que sentimento predomina em mim que faria eu barganhar a minha fé, vender a minha fé, não exercer a minha fé com a plenitude que merece e com realmente a pureza de coração que merece esse amor com Cristo. Eu estou no Evangelho, passando por ele ou vivendo ele? Em essência, em verdade. Vamos nos confrontar, irmãos. Vamos realmente dizer que, poxa, não estou apenas lendo uma mensagem ou aprendendo uma mensagem. Eu preciso viver uma mensagem real com Deus, viver uma mensagem real desse Evangelho e entender qual é o valor da minha fé. Tem preço ou não tem preço? Eu realmente me entreguei para Cristo e completamente estou à vontade dele ou não?
Ou é uma situação que em algum momento ou alguma situação eu posso vender esse relacionamento com Deus, essa fidelidade com Deus. E é nisso que eu quero orar com você, quero colocar nossas vidas, pedindo a Deus essa força, esse vigor, esse entendimento de que nós nunca deixemos a vontade dele fora das nossas vidas e que se houver qualquer sentimento nesse sentido, de termos a ganância por algo nesse mundo, ou o medo possa nos tomar de tal forma que nós possamos abandonar a nossa fé ou a nossa confiança em Deus. Oremos. Senhor, nós temos as nossas vidas, ó Pai, pautadas na Sua vontade. Conhecemos a Sua palavra, buscamos a Sua palavra, e é muito sério isso que estamos falando hoje, porque não vivemos o Seu Evangelho apenas pelo falar, mas queremos viver o Seu Evangelho pela essência, Deus. Por realmente sentir o Seu Espírito em nós e dependermos do Senhor em tudo, confiarmos no Senhor, mesmo que o mundo em dinheiro esteja na nossa frente, mesmo que o maior temor das nossas vidas esteja à nossa frente, mas que possamos ser firmes nas nossas convicções e na confiança do Senhor. Porque aquilo que o Senhor mandar, aquilo que nós propositarmos, ali faremos, Deus. Dê-nos força, Senhor, porque sozinho por nós não seremos confiáveis a deixar, a administrar essa confiança do Senhor. Queremos, mas sabemos que às vezes somos falhos. Sonda os nossos corações, retira dos nossos corações qualquer impureza, traga aos nossos corações o sangue de Jesus, que vai limpar e purificar toda maldade, toda intenção, ó Pai, negativa, que não venha nos trazer graça e plenitude do Senhor nas nossas vidas. Não estamos com o Senhor por intenções maiores que não seja a vida eterna e estarmos felizes e plenos ao seu lado, Pai. Nada pode ser maior do que esse relacionamento. Por isso, Senhor, tira todo medo, tira toda ganância, tira todo orgulho, tira todo sentimento que nos afaste de Ti e que tire do Senhor essa plenitude em nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai. Para a honra, glória e graça do Seu santo nome, nós te entregamos nossa vida e consagramos, ó Pai, completamente nossas vidas a Ti. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus amigos, meus irmãos. É nessa palavra que nós meditamos hoje, uma palavra profunda, uma palavra que nos traz muito ensinamento e discernimento nessa caminhada com Deus. Que nunca negociemos ou barganhemos a nossa fé com alguém ou situações, mas que Deus seja pleno e que em tudo sejamos firmes e constantes na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, nos dê força, vigor e sempre discernimento, junto com a sabedoria, para caminharmos constantes na obra do Senhor. Um abraço, fique com Deus e até o próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus.